Boa tarde, bem-vindos a mais um programa podcast Contexto Total, do Newman. Já sabem, para nos seguirem podem aceder às redes sociais, newman.pt, Facebook, Instagram. Estamos cá para vos darmos bons momentos. E desta feita vamos falar de desporto, porque o desporto é importante e cada vez mais as pessoas aderem ao desporto. Temos o Ricardo Ferreira, que é um dos sócios, não é sócio, responsável pela expansão do Fitness 24, um novo conceito. Sim, é um novo conceito. O nome, embora nós abreviamos para Fitness 24, mas o nome é realmente Time to Fitness. Time to Fitness 24. Muito bem. Ok? E a ideia é um conceito muito mais simples do que aquilo que havia no mercado dos ginásios quando nós chegámos. Agora já... Tem quanto tempo o Fitness 24? Portanto, nós estamos em Portugal, vai fazer exatamente agora 10 anos. Portanto, no próximo dia 1 de Abril vai fazer 10 anos que abrimos o primeiro ginásio. Ricardo, andando um pouco mais para trás, para depois entrarmos naquilo que é o conceito do Fitness 24, qual é a tua ligação ao mundo do desporto? Foi um mero acaso como gestor? Bom, eu quando era jovem pratiquei muito desporto. Fiz, se calhar, um bocadinho até quase de todos os desportos, porque a verdade é que não ficava muito tempo num desporto e experimentei várias coisas. Sendo que, se calhar, handball e judo tenham sido aqueles que eu fiz durante mais tempo. Mas depois, na vida profissional, não tenho nada a ver com desporto. Portanto, eu estava ligado à área da mediação imobiliária. Ok. E tive conhecimento com o dono, portanto conheci o dono dos ginásios, até porque arranjei-lhe alguns locais, algumas lojas para ele poder montar os seus ginásios e mostrei-lhe alguns outros e entretanto criámos ali uma relação. Também ajudou o facto de já ter, a minha mulher já colaborava com o Time to Fitness 24 e a dada altura, portanto, atravessávamos aquela crise do subprime, da mediação imobiliária e tudo mais, e nessa altura ele faz-me um convite. Muitas pessoas cortaram. Sim. E nessa altura ele faz-me um convite para abraçar o projeto. Portanto, eu já conhecia mais ou menos o projeto através da minha esposa e através do contacto que ia tendo com ele, e ele faz-me o convite para abraçar o projeto na vertente de abrir o departamento comercial, porque ele não tinha na altura e eu sou chamado para isso numa fase inicial. E depois as coisas vão se desenvolvendo e acabei por chegar ao departamento de expansão, portanto, e temos feito um bom trabalho e as coisas têm vindo a crescer. Eu na altura estava completamente desmotivado, eu sou uma pessoa que desmotivado pouco faço, não é? Portanto, e estava muito desmotivado na mediação imobiliária e desacreditado. Foi uma área que sofreu imenso com aquela crise. Pronto, não foram tempos fáceis. E, entretanto, quando abracei este projeto, abracei de corpo e alma e desde lá para cá as coisas têm corrido bem, temos crescido imenso. Vocês neste momento já têm quantos? Temos 12 ginásios abertos e estamos a fazer obras no 13º. De salientar que isto são tudo ginásios próprios, não tem nada a ver com franchising. Temos uma série de pedidos de pessoas que querem ser nossos franchisados. E nós sempre decidimos que íamos crescer de uma forma própria. Isto não pertence a um grande grupo de investimento como a maior parte dos nossos concorrentes, portanto, que pertencem a grandes grupos, são ligados a grandes grupos económicos. Nós não. E vamos crescendo desta forma, portanto, de uma maneira um bocadinho mais orgânica, um bocadinho, se calhar, não tão rápida como outras cadeias que aí estão. Mas o que é facto é que... crescer com o vosso tempo, não é? Sim, mas o que é facto é que já temos uma posição no mercado. E o que é que vos difere em relação... Porque existem imensas marcas, cada vez mais. Sim. Temos conceitos de fitness. O que é que vos difere em relação àquilo que o mercado... Bom, numa fase inicial foi realmente o ser low cost. Porque se não fomos a primeira, fomos a segunda ou terceira marca a chegar a Portugal com um conceito low cost. Eu de cabeça acho que fomos a segunda, mas também não quero estar aqui portanto,
a afirmar concretamente que tenhamos sido a segunda, mas fomos dos primeiros a chegar com um valor mais reduzido, porque até então, há 10 anos atrás, treinar num ginásio, estávamos a falar em mensalidades de 50, e com 60, fidelizações portanto, também pesadas. Exatamente, e com contratos de fidelização e tudo mais. Pronto. Esse foi um primeiro ponto. E depois vínhamos com que ainda hoje temos, e nisso hoje já não seremos propriamente os únicos, mas somos pioneiros nisso, que é, nós temos um conceito que é muito simples, que é o conceito, resumindo, é um pouco: tu chegas com a tua mochila, tu entras para ir treinar, tens o ginásio completamente equipado para qualquer tipo de exercício que queiras fazer, chegas ao final, tomas o teu duchezinho e vais-te embora sem ser importunado por ninguém, sem ninguém te querer vender grandes coisas. Portanto, por todos os ginásios até então, a gente entrava num ginásio, tínhamos um personal trainer que queria-nos vender isto, queríamos o outro que queria-nos vender aquilo, depois tinham conceitos, alguns ainda têm conceitos muito complicados a nível de preço, que até era difícil para explicar ao cliente, quase que tinhas que ter uma entrevista para perceber o que era o produto. Exatamente, o que é que estavas a comprar, porque pagavas um preço, podias treinar das 9 às 11, depois outro das 5 às 8, depois outro aos fins de semana. Pronto, e nós não. Nós temos... Há um preço único, a pessoa tem acesso ao ginásio. Nós temos vários preços, porque depois tem a ver se queres pagar por débito direto, se é todos os meses, não temos fidelização em nenhum deles, mas temos cartões anuais, se tem a ver se queres pagar só, porque imagina que tu trabalhas fora, não é? E estás 2 meses fora e 2 meses cá. Só queres treinar naqueles 2 meses que estás cá, só pagas aqueles 2 meses. Pronto. Temos algumas opções, mas a verdade é que todos os nossos sócios podem treinar a qualquer hora, em qualquer um dos nossos ginásios. O nosso conceito é muito clean, é muito sem complicações. Portanto, é aquilo que tens o direito àquilo para fazer e não há... Olha, e os ginásios, há pouco falavas-me que desmotivaste um pouco quando estavas na mediação imobiliária, isto devido à crise do subprime, mas os ginásios também tiveram agora com o Covid Sim, foi horrível. Uma travessia do deserto. Foi horrível, mas é diferente. Comparando uma com a outra, foi diferente. Mas o dos ginásios, e focando nos ginásios, que é isso que estamos hoje aqui a falar, o dos ginásios foi uma fase muito complicada. Porque não se podia receber ninguém podia ir ao ginásio. Não, de um dia para o outro dizem que tens que fechar a porta. E depois tens não sei quantos mil sócios, não é? Tudo a telefonar, a mandar e-mails, então e agora, e o meu dinheiro, e não sei o quê, e depois, porque grande parte dos nossos sócios até pagavam por débitos diretos e tudo mais, portanto, e isto tudo, tu conseguires arranjar uma forma de ultrapassares esta fase que foi muito complicada. Eu digo-te que num ano e meio nós tivemos os ginásios fechados 6 meses. 3 meses no primeiro confinamento e 3 meses no segundo confinamento. E nós não deixámos de ter funcionários, não deixámos de ter empregados, que tinham famílias, que precisavam de receber. Os contratos básicos os contratos de arrendamento, portanto, tudo isto, não é? Foi muito complicado. Felizmente, o resultado final é muito positivo, porque agora que já passou, aliás, quando as coisas passam, é mais fácil nós podermos estar aqui a falar, mas eu acho que foi muito positivo, porque para já obrigou-nos a trabalhar melhor, obrigou-nos a ter uma forma, a repensar algumas coisas. Tivemos uma forma, o segundo confinamento correu 100 vezes melhor do que correu o primeiro, porque nós já estávamos mais preparados, já tínhamos mais respostas para dar, porque nós fomos todos muito apanhados de surpresa, de um dia para o outro. Aliás, eu lembro-me quando isto fechou, uma semana antes eu estava em Espanha a ver uns equipamentos de ginásios e uma colega nossa dizia-nos: isto vão fechar o país. Que exagero, que exagero. Ninguém vai fechar o país, que isto é... Via-se lá fora, de facto as coisas não estavam a correr bem, mas ninguém vai fechar o tanto país. Que o Ricardo Araújo Pereira, na altura, até brincava com o facto que o Covid nunca mais cá chegava, estava sempre a dizer que era agora. Exatamente, e nós sempre achámos, e o que é facto é que quando voltámos, passado uma semana, isto fechou tudo, e foi assim, foi muito à bruta, e sem preparação nenhuma. Depois, bem ou mal, o Estado
pelo menos às empresas pouco ou nada apoiou, mas isso dava para mais 4 ou 5 podcasts para a gente falar sobre isso, mas na altura foi complicado. O resumo que eu tiro e a soma que eu tiro nisto foi que preparou-nos muito melhor. Hoje em dia trabalhamos muito melhor a todos os níveis da empresa, muito devido àquilo que passámos na pandemia. Okay? A empresa fez um esforço enorme na pandemia, nunca faltou com nada aos funcionários, nem aqueles descontos que podíamos ter feito por lei. Não fizemos os layoffs e tudo, mas pagámos sempre a 100%, portanto nunca utilizámos e conseguimos recuperar. E depois quando recuperámos ainda melhor. E posso dizer que hoje em dia, e isso dá-te alguma satisfação, que hoje em dia estamos com médias e com averages muito melhores do que o que tínhamos antigamente, portanto, antes da pandemia. E os nossos números são... E o próprio mercado. Aliás, eu acho que a pandemia... Eu acho que, regra geral, a pandemia fez com que as empresas, em todos os setores, se reajustassem de uma maneira que as tornou mais eficazes. Sim. Do ponto de vista da gestão. Sem dúvida. Muito, no nosso caso concreto, muito mais. E outra coisa que o nosso setor ficou manchado, digamos assim, na banca, porque, e nós sabemos disso, com a banca teve diretrizes muito próprias em relação a setores como os ginásios, restaurantes. Eram aqueles que ficaram mais afetados, não é? Para não os financiar, para não os ajudar, independentemente de... nós sempre temos cumprido com tudo aquilo que estava, nunca pedimos moratórios. Que era um negócio rentável. Sim, sem dúvida. E em suma, aquilo que eu tiro é que eu acho que esta pandemia também foi tipo um wake-up call, porque acho que os nossos números melhoraram bastante quando começámos a recuperar. Recuperámos para níveis que nunca tínhamos atingido antes da pandemia. E eu penso que isto tem a ver com 2 fatores principais, que é nós começámos a trabalhar de uma maneira muito mais eficiente e melhor, ok? E a outra foi, eu acho que isto também serviu, esta coisa da pandemia, dos vírus, serviu um bocadinho de uma chamada de atenção, um wake-up call, para exatamente aquilo que nós estamos a falar aqui, que é a importância do desporto na nossa saúde, na nossa vida, no nosso cotidiano. Há muito... Achas que nas últimas décadas o exercício tem sido tomado pelos portugueses de uma forma mais assídua, mais... Eu acho que está a melhorar. E acho que as redes sociais e estas coisas das trends e do fazer o jogging e o mostrar um estilo de vida saudável também veio a ajudar. Mas mesmo assim estamos muito aquém de alguns países. Há países, no outro dia entrevistava num outro formato que também tenho, alguém que me dizia que tinha estado a estudar na Bélgica e que lá o sistema deles de educação oferece muitos serviços de desporto integrados nas faculdades que criam também uma dinâmica de acesso ao exercício. As pessoas são muito mais saudáveis e não são tão afetadas por doenças, sobretudo cardiovasculares e sobre as que estão mais relacionadas com a obesidade, os diabetes e por aí fora. Não seria também para nós aqui, nomeadamente em Portugal, existe aquela contribuição do IVA dos ginásios por parte do Estado? Não existe, não. Não existe? Não existe. Mas aparece como fatura elegível para esse efeito? Não, sim, para tu, sim, é verdade. Não, desculpa, estava a confundir noutra coisa. Sim, essa parte do que agora podes do IVA descontar, que deduz no IRS. Sim, podes descontar agora no IRS, tem um limite muito curto, portanto é uma coisa muito simbólica. Muito simbólica, mas há uns anos atrás os ginásios pagavam 6% de IVA e depois, quando veio a crise, aumentaram a crise, ainda estamos a falar da luta do subprime. Ou seja, estão a dar de um lado... Aumentaram para 23%. Certo. E em relação a isso, ainda bem que falas nisso, porque não propriamente da Bélgica, mas ali dos países nórdicos, da Escandinávia, eu tenho algum conhecimento de como é que as coisas funcionam lá, até porque o dono do Time Fitness 24 é sueco, portanto, eu já lá fui várias vezes e ele explica-me muito como é que as coisas funcionam lá. Só para tu teres uma noção, nas empresas suecas... quando uma empresa participa e paga
qualquer tipo de desporto, não tem que ser ginásio, pode ser pessoa badminton, optar, qualquer coisa, natação. Se a empresa suportar esse custo aos funcionários, eles depois no final do ano têm um benefício fiscal. Portanto, a empresa é isenta de uma série de impostos só porque promove... Porque depois também vão ganhar do outro lado. Não, porque aquilo, e está comprovado, e está estudos que falam sobre isto, que é uma pessoa que faz desporto regularmente é mais feliz, porque o desporto estimula uma série de químicos, endorfinas, serotonina, portanto tu tens uma sensação de bem-estar, e de felicidade. Aliás, acima. Aquela frase, corpo são, mente Sã, mas é verdade, é verdade. Além de que está comprovado, porque nós estávamos a falar da Suécia, a Suécia diagnosticou ginástica laboral, que é uma coisa que se calhar pouca gente ainda ouviu falar, na década de 30 ou na década de 40, uma coisa assim parecida, não é? E nós cá ainda não... Ainda andamos à procura. Pronto. E a ginástica laboral, embora já muitas empresas que o façam também, é verdade, não tem nada a ver, se tu passas o dia todo numa empresa a fazer assim, tu tens que fazer uma série de outros exercícios para contrariar as doenças que tu podes vir a ter só por estar sempre a fazer o mesmo exercício. Portanto, tal e qual. Pronto. Mas além disso, está mais provado que além da felicidade, o fazer exercício regularmente traz-te maior concentração, maior foco, maior produtividade, menos faltas por doença, portanto, no trabalho, e isto depois vai-se refletir também no estado da saúde, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque as pessoas estão menos doentes. Recorrem menos aos hospitais. Tal e qual. Portanto, ou seja, vivem com melhor condição física, têm menos doenças, há menos despesa para o Estado sobre isto. Portanto, os países escandinavos, da Escandinávia, já entenderam isto muito bem e promovem este tipo de coisas. As próprias empresas também promovem, portanto, porque lá os ginásios fazem uma série de protocolos diretamente com as empresas para darem descontos para os funcionários poderem ir àquele ginásio e tudo mais. Caso tu vieres dizer a uma empresa para pagar o ginásio a cada um dos colaboradores, se calhar alguns ainda olham assim um bocadinho lá de partida. Também, se calhar é mais penoso, porque também temos de olhar para a nossa malha empresarial, se calhar também não tem, se não houver o tal apoio que lá fora dão em benefícios fiscais para haver uma compensação, mas isso é como em tudo. Torna-se duro. Isso é como em tudo. O Estado tem que ser sempre ele a dar o exemplo para depois poder ser seguido, não é? E eu acho que um dos exemplos... Que até porque seria também um grande beneficiário. Sempre. Não existiam baixas de saúde, sempre. Não existia dinheiro do Estado, da Segurança Social a ser pago ao beneficiário, não existindo doenças, não há recurso tantas vezes... E se calhar não tínhamos o Sistema Nacional de Saúde sobrecarregado como temos, portanto, há uma série de benefícios. Muitos benefícios. A questão é, o Estado tem que sempre dar o exemplo. E um dos exemplos que ele podia dar imediatamente quase era a baixa do IVA, pelo menos para a taxa dos 6%, não é? Ficou nos 23%? Está nos 23% sempre, que é uma coisa que também, comparado com a Suécia, é diferente. A nível da restauração subiram na altura da crise, mas depois... A restauração, aquilo tem vários IVAs. Sim, aquilo há uns que é 3, outros a 6, outros a 23, portanto tem vários, mas nos ginásios, desde que passaram para 23, nunca mais reviram essa situação, nem agora, depois desta crise que os ginásios passaram, que podiam ter revisto, também não o reviram. E realmente eu acho que toda a gente perde. Mas respondendo inicialmente à pergunta, se achas que os portugueses está a melhorar, mas mesmo assim estamos muito abaixo. Só para tu teres uma noção estima-se que entre 4% a 5% da população portuguesa faz desporto regularmente. Estes números na Suécia sobem para 38%. Isto regularmente. Se perguntares com alguma frequência, na Suécia só para 64%, para Portugal só para 14%. Portanto, se tu perguntares... E há estudos, não... Mas achas que aquilo que falámos que influenciava? Completo, porque isto às tantas começa a ser uma coisa cultural, não é? Não, mas o facto de, obviamente, que tem de ser cultural e tem de partir de nós, mas achas que existem pessoas que gostavam de fazer mais exercício, mas que não conseguem ter acesso? Eu não acho isso, até porque com os preços que hoje nós temos, qualquer pessoa pode frequentar um ginásio, ou qualquer, portanto, grande parte das pessoas consegue.
o que eu acho é que estes números, tu não consegues mudar isto de um dia para o outro. Ou seja, mesmo que agora o Estado dissesse, vamos baixar o IVA de ginásios, vamos ajudar todas as empresas que ajudem os funcionários a praticar exercício físico. Estes números não consegues aumentá-los de um dia para o outro, se calhar em uma década. Mas se consegues pôr isto na cultura, no mindset das pessoas, da população, não é? Portanto, consegues, isto depois com o tempo faz-me lembrar. Esta geração que vem aí, eu vejo pelo meu filho, sim. que tem um compromisso com ele próprio, ele também joga handball e tem um compromisso de fazer exercício por autorrecriação, nem é por imposição dos treinadores, nem é ele que quer, porque se sente bem, quase diário. Não, já está muito mais, as novas gerações, e graças a Deus, já está muito mais virados para essa parte. Mas a questão é, o Estado e nós como sociedade devíamos fazer um bocadinho mais. Isto faz-me lembrar um bocadinho aquela história da reciclagem, não é? No meu tempo ou no teu tempo, ninguém ouvia falar de reciclagem, não é? Eles começaram há uns anos atrás a dar a reciclagem na escola. E hoje em dia, não é? Eu se perguntar ao meu filho que tem 5 anos onde é que é para pôr a garrafa de plástico, ele sabe dizer identificar que é aquela cor e nós não sabíamos nada disso. Portanto, nem havia. Nem havia sequer. Portanto, é isto que eu estou a falar. Era um caixote com lixo doméstico e é tudo para o mesmo. Exatamente, pronto. E nós às vezes até, não sei em relação a ti, mas eu às vezes quase tenho que fazer um esforço para seguir estas novas coisas, porque não fui habituado assim, não fui criado, é normal. Portanto, e eu acho que isto também se passa com esta mentalidade. E muitas vezes são os nossos filhos que nos chamam a atenção. Tal e qual. Atenção, porque temos aqui um caixote para dividir o lixo. Tal e qual. Portanto, porque nos dá muito mais trabalho, porque há sacos que enchem mais depressa que outros. Pedro, no nosso tempo, nós íamos de carro, abríamos a janela e mandávamos o papel para... Eu hoje já não faço isso, mas eu fiz isso quando era mais jovem, não é? Certo. Portanto, isto é tudo uma questão de mentalidade, que a mentalidade vai mudando. Mas vai mudando, ela não muda de um dia para o outro. É preciso investir nestas bases. Claro. E era nessas bases que eu acho que o Governo devia tomar a liderança destes processos e ser mais ativo. É lógico que depois, ajudado pela indústria, dos ginásios, dos clubes desportivos, tudo mais, mas realmente devíamos fomentar essa parte, porque se calhar era mais importante e era mais saudável até financeiramente para o Governo investir nesta parte do desporto do que propriamente criar grandes condições às farmacêuticas para poder vender medicamentos, não é? Porque se nós não chegarmos a estar doentes... O medicamento já é... Exato. Se nós não chegarmos a estar doentes, nós não vamos precisar de um medicamento para nada. Claro. Não é? Portanto, e é um bocadinho por aí. E nesse aspecto, eu acho que... Podia-se inverter um bocadinho. Podia-se inverter. E também não tenho a melhor das comparações, porque como nós sabemos... A Escandinávia em si é quase um mundo à parte. São sociedades demasiado perfeitas comparado com o que nós temos aqui, não é? Não mais quer dizer que são completamente, não tem nada a ver. Portanto, e por aí eu penso que ainda temos um bocadinho aquém, mas por outro lado também ainda temos uma grande margem para crescimento, não é? Para crescer, e isso também nos motiva de alguma maneira a continuar a apostar e a desenvolver e a tentar passar sempre essa mensagem. Porque, aliás, uma das primeiras coisas, quando eu fiz, como eu te disse há bocado, quando fui chamado para este projeto, foi exatamente para desenvolver o departamento comercial. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar uma apresentação para ser apresentada apenas a empresas, exatamente a chamar a atenção para este tipo de coisas. Problema. Porque os funcionários iam produzir muito mais, iam ter menos faltas. E a receptividade? Como é que eu te vou dizer? Eles, teoricamente, toda a gente percebia muito bem aquilo, não é? Mas depois, quando era para efetivar na prática... Ninguém avançava. Não, nós podemos promover isto, mas eles é que têm que cada um pagar o seu ginásio e tal. Portanto, não havia assim uma coisa muito de tomar o rumo a dizer, não, é verdade, eu vou inscrever e vou até forçar para que eles tenham que ir ao ginásio e tudo mais. Mas pronto, é uma questão de mentalidade. Eu acho que a gente passa, tal como aconteceu e que há pouco falávamos, na altura da pandemia, as empresas e todos nós acordámos e mudámos um bocado o registro, porque fomos obrigados a passar por aquela experiência. E aí terá que ser uma situação similar, não é? Só quando tiverem a experiência com números
que os números existem. Aliás, Mas eles já os têm, claro, essa que é a questão. basta irmos aos estudos que estão publicados e consegue-se perceber que, de facto, cria um impacto positivo para as empresas. Neste estudo, mas às vezes sentirmos esse impacto é totalmente diferente. O português é um bocado de ver para crer. Não vou muito atrás. Mas mesmo assim, eu acho que a pandemia foi ali uma chamada de atenção e acho que há muita gente que toma a noção e que, principalmente pessoas já com alguma idade, que percebem que aquilo faz bem, porque é verdade. Tu se treinares de manhã, tu quando acabas de treinar, tomas um duche e vais trabalhar, tu vais com outra energia. Outra disposição. Vais com outra energia. Parece que a gente às vezes pensa, eu vou treinar, depois, mas cansado já eu ando. Mas é ao contrário. Se nós treinarmos ao com início, alguma regularidade, quando está, como é óbvio, cria mais uma sensação de cansaço do que de libertação e de energia. Mas olha que é muito no início, muito porque no início. rapidamente tu consegues perceber, começas a ficar mais ativo, com mais vontade, Certo. já não te cansas tanto, portanto, e é por aí que eu acho que é muito importante. Mas pronto, E agora, como é que vocês estão, já que estou a falar com o diretor de expansão, quais é que são os planos de expansão? Neste momento vocês têm 12 lojas mais localizadas em Lisboa. É sempre na Grande Lisboa. Nós optámos, foi uma... Quando falas de Grande Lisboa, área metropolitana de Lisboa? Sim. Área metropolitana de Lisboa. Também apanha Setúbal? Infelizmente só temos um ginásio na margem sul, que é na Amora, mas é uma das áreas onde nós também estamos constantemente à procura de sítios para podermos crescer. Portanto, esta foi uma decisão estratégica, que decidimos começar a crescer em espiral, não é? Portanto, de dentro para fora, até porque há uma série de outras componentes que nós gostamos de dar aos nossos clientes, que coisas mais práticas do negócio. Nós temos equipas de manutenção de máquinas próprias, não recorremos em outsourcing. Portanto, quando grande parte dos ginásios recorrem a outras empresas, o que acontece é que depois uma máquina fica parada, se calhar 3 ou 4 semanas. Connosco isso é impensável, uma máquina fica parada 2 dias se por acaso faltar uma peça. E aconteceu isto agora um bocado depois da pandemia, atrasos nas entregas de peças e tudo mais. Nesse aspecto prejudicou-nos um bocadinho, mas as máquinas só ficam paradas se não houver a peça que se partiu ou que se danificou, se não houver para reparar, porque de resto é reparada quase, não estou a dizer que seja no próprio dia, mas no dia a seguir está a ser reparada. E isso é também um serviço que nós gostamos de prestar aos nossos clientes. Depois temos outros pontos de venda diferenciados. Nós temos, não todos, mas alguns dos nossos ginásios têm umas salas que nós chamamos de Lady Fitness, que são salas específicas para senhoras, porque ainda há senhoras que têm esta nova geração já não muito, mas da nossa geração ainda tem algum pudor estar ali. O misto, não é? Sim, e depois também a verdade é que um ginásio em hora de ponta há ali muita testosterona, muita coisa, e também às vezes é mais confortável para uma senhora estar numa sala específica mais para isolada, ela, sim. Pronto, mais isolada a fazer o seu exercício. Temos um horário extremamente alargado, portanto, todos que horas? Sempre das 6 à meia-noite. Todos os nossos ginásios, portanto, e com aquela questão de estamos abertos 365 dias por ano, portanto nós não fechamos ao domingo depois do almoço, não fechamos às 9 da noite, ao domingo, ou às 10 da noite, como alguns ginásios que caem no mercado. Portanto, e estas pequenas especificidades fazem com que tenhamos uma boa aceitação do público. Portanto, os nossos ginásios também são ginásios um bocadinho mais de vizinhança, digamos assim. Portanto, são mais pequenos em tamanho, mas estão mais localizados nos sítios habitacionais, onde as pessoas habitam, onde há muito movimento. Portanto, sempre com uma localização sempre premium, digamos assim, não é? Portanto, temos ginásios em frente a estações de comboios, de metro, portanto, com uma visibilidade enorme, mas não temos aqueles pavilhões e aqueles armazéns com 3 e 4 mil metros quadrados. Mas vocês não apostam, por exemplo, em piscinas? Não. Nós portanto, é máquinas pura e dura, é fitness pura e duro, com algumas aulas funcionais. Não temos também aquelas aulas
pilates, ou não temos algumas áreas funcionais com alguns personal trainers que temos que fazem algumas áreas funcionais, mas não aqueles pilates e zumbas e isso não é de todo o nosso conceito. O nosso conceito é muito simples, é ginásio puro e duro, sempre com máquinas de qualidade, porque não é pelo facto de termos preços acessíveis ao público que não temos máquinas de qualidade. As nossas máquinas são todas de qualidade e prezamos que assim seja, e fazemos um esforço enorme para que as condições do ginásio sejam sempre as melhores. Portanto, e depois vamos investindo em outras coisas, como publicidade, algum desenvolvimento. Temos um sistema de entradas, agora já há aí outros ginásios também a ter, mas modernos, portanto, em que a pessoa é completamente... Tu, se fores sócio do nosso ginásio e quiseres ir treinar sem ver ninguém da nossa organização, tu entras, não vês ninguém, vais treinar, ninguém te chateia, desde que cumpras as regras e que as coisas sejam direitinhas, também ninguém te vai chatear. Portanto, é um conceito simples, tem muita aceitação, e pronto, e está a resultar. Olha, e porque estamos a chegar ao fim, já isto passa rápido. Pois é verdade. Ia-te pedir que tu deixasses uma frase aos nossos seguidores, no sentido de os cativares a fazerem mais exercício físico. Aquilo que eu posso deixar aos nossos seguidores é que tudo aquilo que eu estive a falar não é conversa de vendedor. Portanto, é mesmo verdade. E nós conseguimos nos sentir melhor connosco próprios, porque aumenta-nos a autoestima, nós ficamos mais felizes, ficamos mais focados, ficamos mais alegres, e isto tudo transmite-se para os outros. Ou seja, não é só por nós, não é? Por nós é bom, nós sentimos bem, mas essa boa energia... Tu gostas de estar ao pé de pessoas bem dispostas, claro, com boa energia, claro, e isso cativa, não é? Portanto, isso é que é o sumo da vida, não é? Nós podemos estar bem connosco, fazer os outros estarem bem também e sentirmos bem. E vivermos com mais qualidade. Sem dúvida nenhuma. Quer ser o ponto de vista psicológico, o físico, e obviamente que isso depois transpõe para fora, que é a relação com o próximo fica mais fácil. Sim, é tal e qual isso, resumiste bem, e a qualidade de vida é realmente importante. Isto não tem a ver com uma questão de aparência, de ter o six-pack XPTO, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com um bem-estar interior, certo, que as pessoas têm e adquirem. Okay? É lógico que custa, principalmente numa fase inicial, para quem não está habituado, mas depois os resultados são... Eu posso confirmar, porque eu já comecei e larguei várias vezes. Exatamente. Bem, fui cometendo o erro de não dar continuidade, por um ou outro motivo, e de facto, há ali um início, de facto, é por isso que eu te dizia há pouco, que parece que estamos muito mais cansados do que se não fizéssemos exercício. Mas é um início que passa rapidamente. Passa rapidamente, e depois até começas a fazer o mesmo número de tarefas, e quando chegas ao fim ainda tens, se fosse aqueles jogos de computador, ainda tinhas energia a meio. Tens aquela vida. Exatamente, ainda tens energia a meio. Portanto, aquilo que eu posso dizer é, meus amigos, se não arranjarem tempo para cuidar da vossa saúde, vão ter que arranjar tempo para cuidar da vossa doença. Exato. Portanto, basicamente é isto, e convido-vos todos a poderem fazer um treino gratuito nos nossos ginásios, porque nós damos essa oportunidade. Portanto, tu se dirigis a qualquer um dos nossos ginásios e dizes, não, eu quero fazer um treino gratuito. És livre de o fazer, treinas um dia gratuitamente, e depois, se só optares, inscreves-te ou vês pelo menos como é que nós funcionamos. Boa. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito boa sorte para o vosso projeto e que continuem a crescer e que cheguem a mais pontos do país para ajudarem mais pessoas a serem saudáveis. Ficamos por aqui. Fica a dica do Ricardo, do Fitness 24. Fazer exercício. Eu também vou seguir, a ver se começo a fazer mais exercício para conseguir fazer os podcasts com mais energia e ainda melhor disposição para vos poder dar também essa boa disposição. Obrigado.